Boa noite a todos. Queremos também dar boas-vindas a todos os amigos que nos visitam, tá bom? Você é sempre bem-vindo. E também aqui falar com aqueles que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a vocês também. Lembrando que o nosso pastor Carlos, está em conferência em Fortaleza. Lembre de orar por ele, pela família, que estarão retornando amanhã para o Cariri. Tá bom? Vamos abaixar nossas cabeças nesse instante, falar com o nosso maravilhoso Deus. Querido Deus, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de humildemente chegarmos na Tua presença em adoração nesta noite. O Senhor é soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e se importa conosco, apesar da nossa pequenez, apesar de quem somos. Então, é um grande privilégio podermos estar diante de Ti, prestando culto ao Senhor. O Senhor é digno de toda honra, de toda adoração. E que essa igreja te adore com corações sinceros, com verdade. É o que nós te pedimos. Aceita tudo que estamos fazendo para o Senhor aqui. Queremos admirar a beleza da sua santidade, admirar o Senhor e te adorar. Pedimos que o Senhor também venha falar conosco através da tua palavra, que ela seja exortação para a nossa vida, consolo também para os nossos corações, e nos ajude a te servir melhor. Rogo ao Senhor pelo pastor Carlos, sua família, pelo tempo de conferência lá em Fortaleza. Pedimos que o Senhor os abençoe no retorno e que cheguem em paz. Cuida de nós, Senhor, e que somente o Seu nome seja glorificado e que Sua palavra fale aos nossos corações, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, na última vez que eu preguei, o pastor estava em conferência na cidade de Iguatu, e nós começamos ali tivemos uma mensagem sobre a unidade da igreja. Nós falamos que a unidade da igreja ela é muito importante, que ela evidencia o crescimento da igreja. Então, a unidade da igreja é uma evidência que aquela igreja está crescendo, está amadurecendo. Uma igreja unida demonstra que ela é madura, e bem como promove o crescimento. Quanto mais unida, mais madura, mais ela vai estar pronta a crescer. Nós vimos lá em Efésios, capítulo 4, que a unidade da igreja depende do empenho da nossa conduta, falando ali de como nós estamos andando diante do Senhor. Também que a unidade da igreja é possível por conta da nossa unidade com Deus. Nós só podemos ser unidos aqui como igreja porque somos unidos ao Deus Trino. Também aprendemos naquele texto que a unidade da igreja amadurece em meio à diversidade dos nossos dons. Lá em Efésios capítulo 4, versos 7 a 12, fala a respeito dos dons que Deus deu à igreja e também a pessoas que são presentes de Deus para a igreja para treinar a igreja para crescer, para amadurecer. E vimos ainda que a unidade da igreja se fortalece em meio à edificação do povo de Deus e, é claro, vai promover o crescimento. Então, você que estava aqui, certamente vai lembrar um pouco do que foi ensinado, e você que não estava, pode aí ver os pontos e tem a mensagem lá na nossa plataforma.
Hoje nós vamos continuar esse mesmo tema, e diante do que nós aprendemos, nós percebemos que a unidade da igreja por ela ser tão importante, é um ponto, é uma área que o inimigo das nossas almas atacará. Entende isso? Satanás ele vai atacar a unidade da igreja. Ele vai querer trabalhar nos relacionamentos, ele vai querer trabalhar na liderança, ele vai querer afastar as amizades, ele vai querer trazer dificuldades para o povo de Deus, porque ele sabe que a unidade da igreja promove o crescimento, gera a maturidade e a igreja se fortalece. Ele não quer ver a igreja do Senhor Jesus madura, ele quer ver a igreja do Senhor fraca, sem doutrina, sem ensino forte, e principalmente com irmãos com problemas, com liderança com problema e, consequentemente, todos os tipos de dificuldade. É isso que ele quer. Por isso que a unidade da igreja é tão importante. Satanás fará de tudo para promover a desunião do povo de Deus. Hoje à noite, eu gostaria de trabalhar com os irmãos um texto lá em Filipenses. Quero convidar você a abrir sua Bíblia para Filipenses capítulo 2. E eu queria pensar aqui nesse texto que nós vamos ler sobre algumas ameaças contra a unidade da igreja e algumas atitudes que nós devemos ter como povo de Deus para vencermos essas ameaças e assim lutarmos pela unidade que promove crescimento. Você e eu somos responsáveis nesse sentido, de fazermos a nossa parte, obedecendo o Senhor e assim lutarmos pela unidade da igreja sob a graça de Deus. Certos comportamentos ferem a comunhão entre os irmãos, perturbam a unidade da igreja. E nesse texto, Filipenses capítulo 2, o apóstolo vai falar sobre ameaças que conspiram contra a unidade da igreja. E essas ameaças vão trazer vários perigos. E também ele vai nos dar algumas atitudes que devemos ter para estabelecer cada vez mais esta unidade. Então, leia comigo, Filipenses capítulo 2, vamos ler aí até o verso 4. Depois continuaremos o texto até... Vamos fazer assim, vamos ler até o verso 11, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus. Se há, pois, na verdade, Paulo está querendo dizer aqui a ideia de que, visto que há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Verso 3, ele começa a exortar para nós aquilo que nos traz dificuldade para sermos unidos. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Meus irmãos, aqui nesse texto, eu quero começar a partir do verso 3, que fala da primeira ameaça contra a unidade da igreja que Paulo nos alerta. Paulo aqui no verso 3, ele vai mencionar que nada façais por partidarismo. Uma outra tradução vai trazer interesse pessoal. A igreja de Filipos tinha muitas virtudes. Era uma igreja que, inclusive, assistia a Paulo. Era uma igreja que tinha grandes virtudes, mas também tinha algumas dificuldades. Paulo, ele vai elogiar essa igreja, as virtudes dela, ao ponto de dizer que ela era a alegria e coroa dele. Olha lá no capítulo 4, no verso 1 de Filipenses, ele diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, pelo carinho que o apóstolo Paulo tinha com aquela igreja, pelo relacionamento de amizade, de amor que ele tinha e de preocupação com aqueles irmãos, Paulo também instrui a eles a respeito da unidade, porque algumas situações estavam acontecendo que estavam ali ameaçando a unidade da igreja. Algumas tensões dentro da igreja estavam acontecendo, e ele exorta a igreja, a comunhão daqueles irmãos estava sendo atacada. E aqui, Paulo vai falar a respeito de uma dificuldade que eles estavam tendo e que era um perigo para a unidade. A ideia do partidarismo, a ideia de pensar no seu grupo, de pensar em si mesmo. A palavra aqui traduzida é o resultado do egoísmo. Em sua carta a esses irmãos, ele destaca algumas atitudes que vão evidenciar esse egoísmo e que estava minando, que estava ameaçando a unidade da igreja. Paulo vai demonstrar na epístola que esse partidarismo, esse desejo de fazer as coisas só para si, de alguns, o seu próprio interesse, estava acontecendo na igreja e precisava ser resolvida porque era um perigo para aqueles irmãos. Olha só alguns perigos, algumas situações que eles estavam. No capítulo 1, verso 27, nós temos aqui o perigo de trabalhar desunidos, o perigo que eles estavam tendo de trabalhar sem unidade. Verso 27 do capítulo 1 diz: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Algumas vezes eles lutaram pela fé evangélica. Em alguns momentos estavam unidos, lutando pela fé evangélica. Mas diante de algumas situações, ali, essa unidade de lutar junto pela fé evangélica estava ameaçada. Meus irmãos, como é perigoso quando nós não lutamos juntos pela fé evangélica. Quando não lutamos juntos a serviço do Senhor. A obra de Deus não pode avançar quando cada um puxa para o seu lado. Cada um busca o seu próprio interesse. Cada um pensando em não na glória de Cristo, mas em si mesmo. E na igreja de Filipos estava tendo algumas ações desordenadas nesse sentido. Tendo dificuldades de lutar
juntos pela fé evangélica, como Paulo desejava, como eles já haviam feito, e Paulo desejava que eles mudassem essa realidade. Um outro perigo que estava demonstrando que eles estavam ali com partidarismo é o fato de que alguns líderes na igreja estavam buscando seus próprios interesses. Olha lá no capítulo 2, nos versos 19 ao 21. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Que coisa, não é? Então, pessoas no meio daquela igreja, uma igreja com muitas características boas, mas pessoas, líderes, que estavam envolvidos em buscar o seu próprio interesse. E Paulo, como apóstolo, preocupado com aquela igreja, manda Timóteo. Inclusive, ele fala do caráter do Timóteo. Olha aí no verso 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Então, Timóteo é enviado para lá para ser um líder de referência, um líder que aponta para Cristo, um líder cujo caráter e a vida dele vão ser claros para todo, e que a palavra que ele prega, que o ensino que ele certamente daria lá e deu, seria confirmado pelas suas ações. Como é triste, meus irmãos, quando nós temos na liderança da igreja, nos líderes da igreja, ou líderes de algum ministério na igreja, amantes de holofotes, que buscam a própria glória, que não se preocupam com a edificação da igreja, mas estão preocupados mais com o reconhecimento dos seus próprios nomes. Isso é triste, não é? E nós temos visto muitas igrejas assim hoje em dia. Nós temos visto movimentos, grupos, onde que a exaltação do líder é algo terrível. E a gente tem até uma idolatria de certas personalidades. Nós devemos fugir disso. E a igreja do Senhor, igreja séria, igreja que ama ao Senhor e sua palavra, não vai dar vazão para isso. Pelo contrário, vão instruir, vão falar e vão buscar homens como Timóteo, não é? Para que sejam líderes fortes, com caráter, que amam o Senhor e a sua palavra e sejam uma bênção para o povo de Deus. O outro problema que estava ali acontecendo com aquela igreja é que, além de líderes que buscavam seu próprio interesse, tinha pessoas infiltradas na igreja que estavam ensinando coisas erradas. Os falsos... Só um minuto, irmãos. Os falsos mestres. Ok. De repente já saiu aqui o meu esboço, né? Tem dessas coisas aqui. Olha aí no capítulo 3, verso 2. Capítulo 3, verso 2. Acautelai-vos dos cães. A ideia aqui é afastem-se, fiquem longe, acautelem-se deles. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E Paulo vai fazer toda uma explicação aqui. Meus irmãos, infelizmente, Satanás usa de estratégias para minar o seu povo, minar a sua igreja. Muitas vezes, quando a igreja não é madura, não tem uma liderança forte na palavra, podendo permitir pessoas que trarão
dificuldades que farão mal para a igreja e não bem. Lá naquela igreja, talvez você já leu a carta de Filipenses numa outra perspectiva, não é? Pensando na alegria, pensando em todo o cuidado que o apóstolo sempre fala desta carta, e não tinha percebido que ali também era uma igreja de pecadores com problemas. E aqui, olha só, cães, maus obreiros, da falsa circuncisão aqui com o legalismo, falsos mestres, meus irmãos, maus obreiros, que coisa triste, não era para a igreja do Senhor Jesus ter cães no seu meio, ensinando o povo. Pessoas que estão ali fazendo a obra, mas na verdade está fazendo a obra para si mesmo, porque o apóstolo Paulo diz que eles são maus obreiros. E ainda trazendo um ensino falso, herético, fugindo da ortodoxia, que é tão necessária na igreja, a sã doutrina. E esses maus obreiros, essas heresias, é uma ameaça terrível à igreja. Os lobos sempre buscarão uma brecha para entrarem no meio do rebanho. Não se engane. Por isso que nós precisamos ficar sempre fortalecidos na palavra. Como é bom, né, uma igreja que homens e mulheres estudam a Bíblia, se preocupam em saber doutrina, para que quando vier alguma heresia no púlpito, eles mesmos se levantem, né, eles mesmos fiquem preocupados. Paulo tratou disso, lá quando ele estava em Atos, falando com os pastores e presbíteros da igreja de Éfeso. Abra sua Bíblia lá em Atos 20. Atos 20, dos versos 29 ao 31. Paulo ali, convocando, né, os obreiros, ele estava em Mileto, mas ele falou aos presbíteros de Éfeso, fez uma reunião com todos eles, com aqueles pastores, com aqueles líderes. E lá no verso 29 do capítulo 20 de Atos, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Lobos vorazes, que coisa, meus irmãos. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, qual é a exortação? Vigiai. Temos que vigiar. É isso que Paulo exortou para aqueles líderes, e é isso que nós somos exortados hoje. Lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de molestar com lágrimas a cada um. Noite e dia, Paulo ensinou doutrina para eles, Bíblia, teologia, ensino. Não sabemos, Paulo fala da escola, né, que ele ensinou lá, mas talvez ele fez alguns grupos pequenos, né, e grupos grandes para ministrar a palavra do Senhor. E aqueles irmãos deviam aprender, era para lembrar, porque eles foram treinados por Paulo, e deveriam agora vigiar, porque estava se levantando, e quando ele saísse ali, né, da firmeza do púlpito, na frente dos irmãos, viriam aqueles que perverteriam, arrastariam discípulos atrás deles. E Paulo os chama aqui de lobos vorazes, que não poupam o rebanho. Que coisa! A Bíblia diz que Satanás é um leão, o que diz lá? Leão que ruge procurando alguém para devorar. E Satanás, o leão que ruge para devorar a presa, ele tem vários lobos que ele envia muitas vezes para o seio da igreja para tentar destruir a igreja. Eu fico pensando, meus irmãos, quantas igrejas boas
que não vigiaram, chegaram um certo tempo que deixaram acontecer certas coisas e a doutrina foi sendo minada. E aí pessoas ali, muitas vezes até com a boa voz, carismáticas, com uma certa atitude, foram levando a mente dos incautos. E aí as pessoas passam a defender o carismático, aquele que fala bem, aquele que é legal, que tem todo mundo ali, mas não o conhecimento da palavra, não a verdade, não a doutrina. E interessante que alguns, nesse sentido, saíram, porque às vezes a igreja lida com isso, não é? E aí surgem muitas igrejas por aí com doutrinas estranhas, terríveis, que têm feito, na verdade, um desserviço para o evangelho, para o povo de Deus. São verdadeiros lobos que vão devorar. E Paulo ensina que os irmãos ali deveriam vigiar e tomar cuidado. Paulo está alertando a igreja de Filipos também sobre os judaizantes, né? Acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui esses irmãos judeus estavam na igreja, mas ainda legalistas, não vivendo a verdade que Cristo é suficiente. Estavam muitas vezes desacreditando o ministério do apóstolo Paulo, desacreditando o seu apostolado, e ensinando que os gentios precisavam se circuncidar se desejassem ser salvos, colocando alguma coisa a mais para a salvação. Geralmente esses são aqueles que dizem assim: Jesus é importante, Jesus é o Messias, ele veio para salvar, mas se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Mas se você não cumprir esse sacramento, você não vai ser salvo. Mas se você não for batizado, não passar pelas águas, você não vai ser salvo. Isso é terrível, porque isso faz com que o evangelho se dilua. Isso faz com que o verdadeiro evangelho não seja pregado, não seja anunciado. Nós devemos tomar muito cuidado com qualquer ensino, qualquer doutrina que despreza a suficiência de Jesus Cristo para a salvação. Lembra da reforma protestante, né? Somente Cristo é o nosso Salvador. Eles negavam a suficiência da fé em Cristo, acrescentaram rituais judaicos como condição indispensável para a salvação. E nós precisamos fugir disso, pregar um evangelho genuíno, verdadeiro, porque isso é um grande problema para a igreja. E ainda, há um outro perigo que Paulo vai alertar aqueles irmãos, que é fruto do partidarismo, que é fruto daqueles que só pensam em si mesmos. É o fato do mundanismo entrar na igreja. A doutrina vai sendo diluída, a verdadeira doutrina. E aí começa espaço para entrar falsos ensinos. Abra aí, indo para frente na sua Bíblia, capítulo 3 de Filipenses, versos 17 ao 19. Filipenses 3, 17 ao 19. Irmãos, sede imitadores meus, ou sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é como as coisas terrenas. Que coisa, não é? Paulo vai chamar eles aqui de quê? Inimigos da cruz. Que pessoas no meio da igreja,
com ar de piedade, que estão, ensinando ali, naquele contexto, na verdade eram inimigos da cruz de Cristo. E assim permitiam que várias coisas entrassem ali. Pessoas que eram mundanas. Verso 19 diz que elas só se preocupavam com as coisas terrenas. Não viviam pensando na eternidade, no céu, apenas buscando as coisas deste mundo aqui. O texto vai dizer também, a ideia aqui, que o Deus deles era o ventre. Então, eram comilões, beberrões e imorais. Essa era uma frase que demonstra esse tipo de atitude, com uma visão muito liberal da fé cristã, do tipo que sempre está dizendo, isso não é pecado, não tem problema, que é isso, Nós temos liberdade em Cristo. É verdade que temos liberdade em Cristo, mas Paulo vai ensinar lá em Gálatas que a liberdade em Cristo é no amor de Cristo, e ele deve ser ali, esse amor deve ser a nossa régua, o nosso filtro. E em vez da igreja seguir a vida escandalosa e libertina daqueles homens ali, Paulo diz para eles, vocês devem imitar a mim. Imitar o exemplo dos apóstolos, imitar os exemplos daqueles que têm servido ao Senhor fielmente, imitar o exemplo de homens e mulheres que têm feito a vontade de Deus. E Paulo vai dizer isso, Sede meus imitadores, observai o modelo que tendes em nós. Por isso que é importante a igreja ter líderes fortes. Homens, mulheres que são referência. Homens e mulheres que aqueles que vão chegando podem olhar para a vida deles e ver um exemplo de amor ao estudo da palavra, um exemplo de relacionamento na vida conjugal, no tratamento com os filhos, exemplo de como lidam com as pessoas, com o trabalho, pessoas que verdadeiramente amam o Senhor. Será que nós podemos dizer como o apóstolo Paulo? Será que eu e você podemos dizer para os crentes que estão chegando, sede meus imitadores? Me imitem como eu imito a Cristo? Ou nós vamos dizer aquela frase, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu escutei muito essa frase na minha infância. Coisa terrível, não é? Faça o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Que coisa! A Bíblia diz exatamente o contrário. Nós devemos seguir aqueles que têm exemplo de vida, que buscam ao Senhor, que amam ao Senhor, que se sacrificam pelo Senhor. Eu louvo a Deus por homens e mulheres também na minha vida, que eu pude seguir, que eu pude ver o exemplo. Eu tenho visto muitos irmãos aqui assim, e é uma grande bênção. E todos nós devemos ter obreiros, líderes, que nós podemos ver o exemplo e seguir. E temos o exemplo do apóstolo Paulo registrado para nós. E temos o exemplo maior do nosso Senhor Jesus Cristo, que não há erro. Nós sabemos que nossos líderes são falhos, sabemos que as pessoas são falhas, mas Jesus, nele, não há falha. Lutemos juntos pela fé evangélica e fugimos, meus irmãos, de todos esses perigos. E ainda, Paulo vai mostrar que tinha um perigo ali naquela igreja de conflitos dos crentes, entre crentes no corpo de Cristo. Olha lá no capítulo 4, verso 2. E aqui o conflito era visível, escancarado, ao ponto de Paulo dar até nomes. Olha o que ele diz, Filipenses 4, 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. O negócio estava pegando fogo lá entre a família da Sintique e a família da Evódia. Entre relacionamentos que estavam complexos, com dificuldades, ao ponto de Paulo
lutar e falar com que elas precisavam pensar concordemente. Aqui o apóstolo Paulo está trabalhando a questão do conflito entre irmãos. Alguns teólogos vão dizer que aqui era um conflito, inclusive, de liderança. Estavam falando de duas casas, de duas famílias. Um estudioso, comentando esse texto, ele diz que quando a família da Sinti, que estava envolvido, exercendo algum ministério e trabalhando, o pessoal da Evódia não ia, boicotava. Quando a família da Evódia estava servindo, a da Sinti é que não ia. Que situação, que coisa terrível. Não é? Já vi igreja que o irmão pastor viaja, aí tem alguns irmãos que pregam, aí o irmão pergunta assim, quem vai pregar? Quem é o irmão que vai pregar? Ah, pois então eu não vou não. Então eu não vou no culto não. Ué, por que não? Se você tem problema com aquele irmão, você precisa resolver. Não é verdade? Precisa resolver. E aqui eu estou falando de situações sérias. E se aquele irmão, de fato, não tem caráter para estar no púlpito, aí é que precisa resolver mais ainda. Não é verdade? A liderança precisa tratar. Então, e eu conheço muitas igrejas, os irmãos mais antigos aqui certamente vão lembrar de situações antes que famílias mesmo. Famílias que disputam ser donos da igreja, querem mandar em tudo, e as coisas têm que ser feito do jeito delas, e só do jeito delas, e quando outros querem opinar não dá certo. Conheço famílias, meus irmãos, que tiveram problemas de pecado com um dos seus filhos jovens, e o pastor tentou tratar, e foi tratar biblicamente, mas o final foi que o pastor que teve que sair da igreja. A família toda se colocou contra ele. Por quê? Porque eles eram os donos da igreja. Donos da igreja. Que coisa terrível. O único dono da igreja é o Senhor Jesus. Amém? O único dono da igreja é o Senhor Jesus. Amém? Que isso seja algo do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa obediência. E nós devemos servir ao Senhor. Somos súditos dEle. Queremos fazer a vontade dEle. Que não possa haver nenhum sentimento entre nós, entre líderes, entre qualquer irmão, por mais antigo que seja na igreja, ou por mais novo, ou por mais cargo que tenha, ou por mais capacidade, que a igreja é minha, eu é que mando, jamais. O Senhor Jesus é o dono da igreja. E Ele que diz para onde a igreja vai e o que ela tem que fazer. E nós devemos obedecer o ensino dele. Paulo alerta vários perigos: partidarismo, pessoas buscando o seu próprio interesse, egoísmo, e mostra que isso mina a unidade da igreja. Como vimos, meus irmãos, Paulo trabalhando aqui essa questão, mostra que a unidade é abalada quando você tem os irmãos que não trabalham juntos, líderes que buscam seu próprio interesse, falsos mestres infiltrados na igreja, mundanismo ganhando espaço na igreja, e crente em conflitos, com relacionamentos que precisam ser tratados. Muito triste isso, não é verdade? Eu lembro de uma história de uma igreja que estava com suas lutas normais de igreja, e, de repente, alguns irmãos começaram a deixar de dar o dízimo, porque eles queriam boicotar aquele pastor. Mas não era por problemas de caráter, não, é simplesmente porque eu não gosto dele, eu não gosto do estilo dele, então como é que eu faço para atingi-lo? Eu deixo de dar o dízimo para ele não faltar dinheiro, para não ter o pagamento dele, dele ter problema, e aí ele se embora da igreja. Eu nunca imaginei que uma coisa dessa podia acontecer numa igreja do Senhor Jesus. Primeiro porque o nosso dinheiro, o dinheiro que nós devolvemos para o Senhor não é nosso, é do Senhor. Mas em saber que as pessoas pensam nisso como armas. Irmãos, isso é carnalidade, é pecaminosidade. Se
as pessoas não confiam naquela liderança, precisa tratar, precisa resolver, não é? Mas não ter atitudes assim contra a liderança. Tudo isso mostra desunião, coisas tristes. E eu e você, como servos de Deus, como membros desta igreja local, nós temos promovido a unidade do corpo de Cristo ou a divisão? Somos adeptos ao partidarismo, ao interesse pessoal, o egoísmo, só pensamos nas coisas do nosso jeito, ou você tem promovido a unidade da igreja, juntando ao invés de espalhar? Meus irmãos, que nós ajuntemos ao invés de espalhar, que lutemos pela unidade da igreja. A segunda ameaça contra a unidade da igreja, que o apóstolo Paulo alerta, está aí no verso 2, no verso 3 do capítulo 2, que é a segunda parte. Então ele vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória. E aqui é outra atitude que mina, que atrapalha, que é um perigo para a unidade da igreja. Vanglória é buscar a glória para si mesmo. A palavra original aqui traz a ideia de uma inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus, estabelecer um status autoassertivo que certamente vai induzir ao desprezo do próximo. O orgulho, a vanglória é contrária à humildade. É querer ocupar ou estar num patamar que vê os outros como inferior. A vanglória destrói a verdadeira vida comunitária da igreja. Os membros da igreja em Filipos estavam ali com algumas dificuldades, com discórdias causadas por essa atitude. Eles desejavam reconhecimento ou distinção meramente por ambição pessoal ou até mesmo inveja. Estavam criando os partidos baseados em prestígio pessoal, ao mesmo tempo em que desprezavam os outros. Meus queridos, não há lugar na igreja de Cristo para uma pessoa se achar melhor que a outra. Isto é extremamente contrário ao que as Escrituras ensinam. Nós precisamos ser humildes e não cheios de nós mesmos, cheios de vaidade. Que o Senhor Deus nos livre do partidarismo e da vanglória pecaminosa que ataca a unidade da igreja. E nós devemos nos alegrar, pelo contrário, devemos nos alegrar com o que Deus tem realizado e feito na vida dos irmãos, ou através de um irmão. Jamais ali ter aquele sentimento de inveja, ou de desprezo, ou de querer tomar o lugar. Não, na igreja do Senhor há espaço para todos servirem com a atitude correta. Quando Deus está agindo na vida de um irmão, através de dons e talentos e capacidades que Deus tem dado a ele, se alegre, vibre e peça ao Senhor para lhe fazer útil. Peça ao Senhor para que você seja uma bênção no reino dele, para a glória dele e não para a sua própria glória. Nós devemos fugir disso, meus irmãos, vigiar os nossos corações e assim glorificar ao Senhor. E aqui, então, Paulo passa a falar e a ensinar como podemos vencer o partidarismo, como podemos vencer a vanglória, não é? Como podemos vencer a vanglória e o partidarismo. Paulo vai continuar este ensino. Olha aí no verso 2 e 2. Paulo aqui vai dar o antídoto contra o partidarismo e a vanglória, contra a desunião na igreja. Olha aí no verso ainda 2 do capítulo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa,
tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Está vendo aí? Como que a gente vence o partidarismo e a vanglória? E ele vai dizer que isso completa a alegria dele, porque no início ele vai dizer que há ali, de fato, um relacionamento de comunhão dos irmãos. Obrigado. Leva para mim, Jorge. Obrigado, irmão. Aqui, a palavra demonstrando unidade de pensamento, essa ideia, é um verbo no original, que significa unidade de pensamento, mesmo modo de pensar. Um estudioso chamado Werner de Bohr, ele disse corretamente, ensinando que essa palavra não tem em vista o pensamento teórico, o pensamento apenas da letra da teologia, mas que dá a ideia de um pensar prático, subordinado a um desejo de poder estar junto e abraçar as mesmas coisas e as mesmas ideias que os outros irmãos. E ele vai dizer que essa palavra, na verdade, esse mesmo pensar, trata-se não do pensamento que cada um tem em si mesmo, mas do pensar como Cristo. Que conduzir, de sermos como o Senhor Jesus, que Deus o trouxe a este mundo, saindo do seu trono de glória, para morrer uma morte de cruz entre homens pecadores. E Paulo depois vai trabalhar tudo isso a partir do verso 5. Ter esse pensar a mesma coisa, é essa ideia de fazer aquilo que Cristo faz. Ter não uma atitude de vanglória, de querer partidarismo, pensar só em si mesmo, mas de sempre desejar se sacrificar pelo outro. Se todos pensarmos na maneira como Jesus Cristo pensou, né? Como ele morreu por pecadores e viveu por eles, não haverá lugar para desunião, para separação, não haverá lugar para desprezar o irmão, mas sim apegarmos uns aos outros com sincero coração e abençoar-nos uns aos outros. Ter uma só mente não significa que os crentes têm que concordar em tudo. Em vez disso, cada crente deve ter a mesma atitude de Cristo, que Paulo descreve em Filipenses 2, 5 a 11. Quero convidá-lo a ler mais uma vez. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vou ficar aqui até o verso 8. Olha só o contexto que Paulo mostra aqui sobre o autoesvaziamento do Senhor Jesus, né? A chamada doutrina da kenosis. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes desse autoesvaziamento, mas aqui mostra que em meio a conflitos, a situações complexas, onde Paulo quer ensinar e valorizar a unidade da igreja, ele traz o exemplo de Cristo. Traz o exemplo daquele que deixou a sua glória e veio se fez como um de nós, se tornou homem, se humilhou para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E aqui nós podemos ver que o Senhor Jesus, para realizar o plano de Deus, agiu com humildade, agiu como servo e agiu em obediência. É isso que Paulo está tentando ensinar para a igreja aqui, ter esse mesmo pensamento, essa unidade. Nós devemos olhar para Cristo
e ser e fazer o que ele fez nesse sentido, com relação ao plano de Deus. Humildade, serviço e obediência. Humildade, serviço e obediência vão caracterizar uma igreja onde que prevalece a unidade, o amor uns para com os outros, e não a vanglória e a soberba. E ainda, meus irmãos, ele vai mostrar que a igreja vence essa desunião através aqui de vários aspectos que ele ainda vai citar, não é? Ele vai dizer não só ter o mesmo pensamento, mas ter o amor, unidos de alma e o mesmo sentimento. Ele está falando de comunhão, relacionamento. Ele está falando de unidade também espiritual. Ele está falando de vários aspectos aqui que mostram que os irmãos têm que ter uns para com os outros. Assim como Cristo abriu mão de muita coisa a favor dos filipenses, eles deveriam seguir o exemplo, expressando amor, realizando o serviço e obedecendo a Deus. Interessante, né, que ele fala uma palavra aqui, que é unidos de alma, né? A igreja precisa ser unida de alma. Jesus orou por todos aqueles que creem nele, para serem um com o Pai, como ele era um com o Pai. Essa unidade de alma na Trindade, que a gente não consegue entender por causa da amplitude, né, e desse ensino, mas a igreja precisa ter isso entre os outros. Olha lá em capítulo 17 do Evangelho de João. Você pode abrir a sua Bíblia lá. João 17, 22 ao 24, na oração sacerdotal, lá no discurso de Jesus no cenáculo, ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados no quê? Unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. O exemplo que o apóstolo Paulo dá, na verdade, a base que o apóstolo Paulo dá para a unidade do povo de Deus, é a unidade que ele tem com o Pai. É a unidade que nós devemos ter com ele, para sermos aperfeiçoados nessa unidade uns com os outros, e assim ter unidade de alma. Um teólogo chamado Robertson, ele diz que essa frase significa dois corações batendo como se fosse um só. Interessante, né? Duas pessoas ali, né, no nosso caso, a igreja, várias pessoas, mas tendo um coração batendo, um coração só, pulsando em sintonia com Cristo, em sintonia com a revelação que o Senhor nos deixa na sua palavra, em sintonia com a vontade de Deus para nós. Meus queridos, na igreja de Deus não há espaço para disputas pessoais. A igreja não é um campeonato de desempenhos pessoais. É um corpo onde cada membro coopera com o outro, visando a edificação. Precisamos não só ser unidos de alma, mas unidos de mente e amar uns aos outros. Os crentes não são competidores, mas cooperadores. Não são rivais, mas são parceiros. Não estão lutando por causas pessoais, mas todos devem buscar a glória de Deus. Na igreja de Deus não deve existir disputas políticas, brigas por cargos, ciúmes e invejas. Fujam do desejo pela primazia. Só Jesus deve ter a primazia na igreja. Ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja, e ele merece toda a honra e toda a glória. E aí ele vai demonstrar essa humildade, né, a ideia de sermos humildes no que Cristo fez por nós a partir
do capítulo 5, do verso 5 do capítulo 2. E é interessante, meus irmãos, que aqui ele exalta a humildade do Senhor Jesus, né, deixando sua glória e vindo para realizar a obra, se tornando como um homem, né, se tornando homem. E a Bíblia fala muito sobre a humildade. Para o povo de Deus, a humildade é um imperativo, uma ordem. Lá em Provérbios capítulo 3, 34, a palavra de Deus diz: Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Você acha que o soberbo vai ter vez diante de Deus? Jamais. Aquele que recebe graça é aquele que se humilha na poderosa mão de Deus. Não é isso que 1 Pedro diz? 1 Pedro 5,5: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. E lá em Tiago capítulo 4, 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade, do lado da humildade, aqueles que abraçam e obedecem à humildade, buscam ser humildes seguindo o exemplo de Cristo, é que receberão a graça do Senhor, é que estarão abençoados pelo Senhor. Mas os soberbos, aqueles que são cheios de si, a poderosa mão de Deus não irá abençoá-los. Humildade deve ser a marca do cristão, pois seu Senhor e Mestre foi manso e humilde de coração, como diz lá em Mateus 11, 29. Interessante que quando Jesus estava com os discípulos, eles tiveram muita dificuldade para entender isso. E eles queriam os melhores lugares, a primazia, querendo, inclusive, discutiam para ocupar os melhores lugares ao lado do Senhor Jesus. E lá em Marcos 10, 45, o Senhor Jesus disse e ensina a eles: maior é o que serve, e que ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, Jesus é o maior exemplo de humildade que nós temos. Interessante que a respeito desse texto aqui, do capítulo verso 5 em diante, tem um ensino do Hernandes Dias Lopes, que eu acho muito interessante, e ele colocou assim: o texto que registra a encarnação, esvaziamento, humilhação, obediência, morte e exaltação de Cristo, não é uma peça doutrinária escrita por um teólogo de gabinete que está traçando reluzentes verdades doutrinárias contra o nevoeiro denso das heresias, mas foram escritas por um homem que, com humildade e amor, lutava pela verdadeira concórdia de seus irmãos. Essa frase, com todo o seu teor dogmático, são parte dessa luta. A leitura correta deste magno texto cristológico não é apenas aquele que trata da humilhação e exaltação do Filho de Deus, mas que abala o nosso coração egoísta e vaidoso por meio da trajetória seguida por Jesus. Jesus, o Senhor dos senhores, a pessoa mais importante do universo, Rei dos reis, Criador de todas as coisas, tudo existe e subsiste por causa dele. Sem ele, nada do que existe se fez. Ele mesmo deixou a sua glória, se encarnou, se tornou como um de nós, viveu num mundo caído, pecaminoso, sofreu, foi morto, humilhado, derramou seu sangue na cruz para salvar pecadores como nós. Você acha ainda que há lugar para a soberba? Você acha ainda que há lugar para eu e você que somos pó, nos exaltarmos? Jamais. Se houver qualquer resquício de orgulho, de vanglória, de desunião, de desprezo para com o irmão nos nossos corações, nós devemos nos humilhar agora, pedir perdão para o Senhor, porque o nosso
Senhor bendito e eterno, se humilhou para que eu e você pudéssemos ser salvos. Se humilhou para que o plano de Deus pudesse ser realizado. Vamos seguir o exemplo de Cristo, meus irmãos, e assim lutar pela unidade da igreja, e não deixar que nada atrapalhe a união do povo de Deus. Meus irmãos, que Deus nos livre dos perigos contra a unidade e nos ajude a sermos unânimes, humildes, para lutar pela unidade da igreja que promove o crescimento, a maturidade e glorifica o nosso Deus que é digno. Vamos abaixar nossas cabeças nesse instante, vamos orar, agradecendo ao Senhor por sua palavra que fala aos nossos corações. Mas antes eu quero desafiar você. Começar em mim. Quero nos desafiar como Igreja Batista Canaã, aqueles que estão nos ouvindo, todos nós. Vasculhe o seu coração. Veja se não há ali orgulho, atitude de vanglória, desprezo para com o irmão. Peça ao Senhor para tirar isso do seu coração. Se arrependa. Peça ao Senhor para te dar humildade. É o que eu quero pedir hoje à noite. Para que aos pés da cruz, nós olhemos para Jesus, santo, glorioso, Senhor, e nos derramemos diante dele, com sincero coração, humildes, lutando pela união da igreja, lutando pelo povo de Deus, e assim o nome do Senhor será glorificado. E juntos, humildes, servos e obedientes, como Cristo, vamos continuar crescendo e servindo ao Senhor. Não saia daqui sem fazer essa oração sincera hoje à noite. Querido Deus, muito obrigado pelo ensino da sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. A tua palavra, muitas vezes, vem para nós como disciplina preventiva. Vem para nós para nos ajudar e exortar a não cairmos em pecados como o seu povo. E aqui fomos exortados a fugir, a vigiar, fugir do perigo da desunião, a vigiar contra todo tipo de empecilho, de perigo, de ameaça à unidade da igreja. Cuida de nós, que cada um possa cuidar do seu próprio coração diante de ti, que o meu coração esteja diante de ti, para que o Senhor me ajude a ser humilde, a ser servo e a ser obediente, como teu filho foi, e nosso exemplo. Obrigado pela tua palavra, pedimos que o Senhor continue falando ao nosso povo e nos ajude a cada dia mais, nos fortalecer nos nossos relacionamentos, nas amizades, na unidade que glorifica a ti, com a doutrina que honra o teu nome e com a prática que o Senhor fica satisfeito conosco. Muito obrigado pelo ensino da tua palavra hoje à noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos encerrar o nosso culto logo após um momento de pós-lúdio. E que todos tenham uma boa semana na presença do nosso Deus.